PEC do fim da escala 6x1. 461 votos a 19. Foi assim que a Câmara dos Deputados aprovou o fim da escala 6x1. 461 votos a 19. A Câmara aprovou o fim da escala. Uma vitória histórica para a classe trabalhadora. Para quem passou a vida inteira trabalhando 6 dias e descansando somente um. Uma grande vitória. Só que eu preciso te falar uma coisa que ninguém está te contando direito. Isso ainda não vale nada. Não vale nada. Nenhuma hora a menos. Nenhuma folga extra. Nada disso está garantido hoje como está. Porque essa PEC não terminou. Ela só começou a sua jornada. A jornada dela. Passou na Câmara dos Deputados. Mas agora está no Senado. E agora ela está parada exatamente onde esse tipo de proposta costuma morrer, que é dentro do Senado, que é mais conservadores. Eu sou o Vital Barbosa e aqui no Direito Explicado a gente não comemora a aprovação de manchete. A gente lê a letra miúda. E hoje a letra miúda tem nome, tem prazo e tem gente com interesse em travar isso, até para depois da eleição. Fica comigo até o final porque eu vou te mostrar os dois lados dessa briga. Os números que cada lado usa para te convencer e por que esse atraso no Senado não é acidente, é uma estratégia. Principalmente agora em época de eleição. Mas a gente tem que entender de onde veio tudo isso. Antes de falar do Senado, você precisa entender uma coisa. A escala 6x1 nunca foi ilegal. Ela nasceu de uma combinação simples. A Constituição permite até 44 horas semanais e a lei garante só um dia de descanso remunerado por semana, que é as 44 horas semanais mais um dia de descanso, escala 6x1. Juntando essas duas regras, empresa de comércio, farmácia, fast food, call center, organizaram a escala inteira dentro da lei. Por isso ela é tão comum e por isso sozinha a fiscalização nunca resolveu esse problema, porque tecnicamente nunca houve irregularidade, está tudo dentro da lei. Só uma mudança na própria Constituição tinha força para alcançar isso de forma ampla. E foi exatamente isso que aconteceu. Quando um balconista carioca, depois de mais de 12 anos nessa rotina, gravou um desabafo que viralizou na internet. E aí desse vídeo nasceu um movimento popular, uma petição que passou de mais de 3 milhões de assinaturas e atos de rua em várias capitais. A pressão foi tanta que esse movimento ajudou a destravar propostas que tramitavam havia anos no Congresso. Alguns desde 2019 e que acabaram unificando num único texto. O relator escolheu o meio termo, porque era 36 horas que pediam, mas escolheu o meio termo, colocou 40 horas semanais em vez das 36, com uma transição mais curta do que a proposta original. Foi esse texto que chegou no plenário e recebeu 461 votos favoráveis contra 19. A gente tem que saber quem votou, esses 19 que votaram contra também. O que já estava garantido, se virar lei, assim como está. Se esse texto for confirmado exatamente como saiu da Câmara, são 3 mudanças práticas. Primeiro, a jornada cai de 44 para 40 horas semanais, sem redução do salário, sem perder 1 centavo. Segundo, o trabalhador passa a ter direito a 2 folgas por semana, com preferência para o domingo. Não que vai ser domingo, mas a preferência seja domingo. Terceiro, depois da transição, a jornada diária fica travada em 8 horas. Aí fica o quê? 44 horas, reduz para 40 horas. Uma folga aumenta para 2 folgas e jornada diária de 8 horas. Para quem trabalha de segunda a sábado, isso é ganhar de volta um dia inteiro de vida por semana, sem perder 1 centavo. Mas preste atenção nesse detalhe, porque é aqui que a maioria dos vídeos que tem por aí erra. Nada disso é imediato, não é da noite para o dia. Existe um cronograma. 60 dias depois da promulgação, a jornada cai para 42 horas. Só 12 meses depois, isso é que chega, de fato,
nas 40 horas. Ou seja, se esse texto fosse promulgado hoje, a jornada completa de 40 horas só valeria daqui a mais de um ano. Cada semana que o Senado demora para votar, empurra esse relógio inteiro para frente. Então olha a demora que eles estão fazendo, e cada dia que eles demoram para aprovar, mais tempo vai demorar. Tem gente comemorando uma mudança que no otimismo só chega em 2028. Além disso, nem todo trabalhador entra nessa regra. Fica de fora quem já cumpre as 40 horas ou menos, quem tem nível superior e ganha acima de 2,5 teto do INSS, e os micro e pequenas empresas que dependem de uma lei complementar que ainda nem começou a existir. E é justamente esse último grupo que inclui boa parte do pequeno comércio de bairro, empurrado para uma zona cinzenta entre a regra antiga e a nova, por meses, talvez anos. O contraponto, o que diz o setor produtivo. Agora, para fazer essas análises com honestidade, eu preciso te mostrar o outro lado, porque essa PEC não é unânime fora do plenário. Nem no plenário ela é também. Reduzir a jornada mantendo o mesmo salário significa que o valor da hora trabalhada sobe. E as entidades como o CNI e a CNC calcularam esse impacto em cima da folha de pagamento das empresas, com estimativa de custo extra que, segundo elas, chegam a bilhões de reais por ano. E o mais de 20% a mais em setores como comércio e turismo. A alegação central é que esse custo extra tende a ser repassado para o preço final, na cesta básica, roupa, mensalidade de plano de saúde, encarecendo justamente o consumidor, que em muitos casos é o mesmo trabalhador que ganhou a folga. E é por isso que mais de 400 instituições assinaram um manifesto conjunto pedindo mais prazo. E representantes do setor se reuniram diretamente com a presidência do Senado. Eles foram lá e argumentaram, né? Porque esse argumento existe. E um canal sério não pode fingir que não existe. Tem um lobby muito grande dos empresários para que esse projeto não seja aprovado. Só que aqui está o meu contraponto ao contraponto. Nem todo economista concorda com essa conta. Pesquisadores de universidades públicas, como a Unicamp ou IPEA, projetam um cenário bem mais moderado. Impacto real perto de 1% nos custos operacionais, absorvíveis com a margem de um lucro levemente menor. E ainda argumento que jornadas menores podem gerar mais contratação formal, não menos. A CNI, até 21% de aumento nos custos. IPEA, Unicamp, 1% de impacto real. Olha a diferença. Ou seja, os dois lados estão certos dentro da própria régua que escolheram usar. E essa divergência de premissas é exatamente o combustível que alimenta a queda de braço que está acontecendo agora dentro do Senado. Um lado, os empresários, outro lado, os trabalhadores. O que está acontecendo no Senado, e porque isso me incomoda. Aqui é onde eu preciso falar como analista, sem meias palavras. O texto chegou ao Senado, precisa passar pela Comissão de Constituição e Justiça. E essa comissão tem prazo regimental de 30 dias para dar o parecer. Esse prazo já estourou há muito tempo. A PEC já soma dezenas de dias parado, sem relator definido, e quem escreve o parecer, praticamente quem decide o texto que vai ao plenário. Ainda nem foi escolhido de forma definitiva. A presidência do Senado já sinalizou publicamente que pretende alterar o texto, o que na prática obrigaria a proposta a voltar para a Câmara e recomeçar boa parte do processo. Existe até uma PEC concorrente de um outro senador que também acaba com a 6x1, mas troca o limite fixo de 40 horas por uma jornada negociada diretamente entre o patrão e o empregado. Olha o absurdo! O que na prática devolveria para o empregador boa parte do poder de decisão sobre a sua escala.
Qual a força do empregado tem para tratar esse tipo de coisa com o empregador? E o próprio plenário do Senado já aprovou uma sessão temática só para discutir os impactos da PEC antes de qualquer votação. Isso é o Senado dizendo com todas as letras que não tem pressa nenhuma. Sem relator, sem prazo, sem votação marcada. Eles querem empurrar isso aí para depois das eleições, porque daí eles não vão estar na pressão. Enquanto isso, quem pega ônibus às 4 da manhã, continua pegando o ônibus às 4 da manhã. Eu vou te dar a minha análise, sem rodeio. Uma PEC aprovada por 461 votos a 19 na Câmara, um placar esmagador, quase unânime, não deveria esperar meses sem sequer ter um relator nomeado. Isso não é prudência legislativa, isso é uso político do calendário. E o eleitor tem todo o direito de cobrar isso dos dois lados. Se esse tipo de análise, sem filtro, faz sentido para você, deixa o like agora, porque isso ajuda esse vídeo a chegar em mais gente que também está esperando essa mudança. E já se inscreva no canal também. E se você trabalha em escala 6x1 hoje, comenta aqui embaixo a sua cidade, o seu setor. Eu quero ver o tamanho real do público. E eu respondo. Se você tiver algum questionamento, eu respondo os comentários. Agora eu vou te passar aqui os 4 caminhos possíveis. A partir daqui existem 4 cenários. E cada um muda completamente o que chega até você. Caminho 1. O Senado aprova exatamente como veio da Câmara. O texto segue para promulgação e o cronograma que eu te mostrei, 60 dias, depois 12 meses, começa a valer a PEC. Mas tem o caminho 2. O Senado aprova, mas com emenda. Nesse caso, o texto volta inteiro para a Câmara dos Deputados, reinicia parte da tramitação e o relógio da transição recomeça do zero. Caminho 3. Essa proposta se funde com a PEC concorrente e o limite fixo de 40 horas pode virar uma jornada negociada, caso a caso, devolvendo o poder de decisão para o empregador. É um absurdo total. Caminho 4. Simplesmente não acontece nada por um bom tempo, a matéria fica parada na comissão, sem parecer, sem prazo, sem pressa, exatamente o cenário que o setor produtivo pediu. É assim que os empresários querem. O 4º caminho, aprovação integral, emenda e volta à Câmara, função com jornada negociada, engavetamento. E olha o dado, o ritmo atual, sem relator, com sessão temática marcada só para discutir. O caminho 4 não é a hipótese de rodapé, é o caminho mais provável e a pressão popular, se a população não aumentar, tem que ter pressão popular, ainda mais agora, que é época de eleição. Nós temos que pressionar o Senado para aprovar imediatamente isso aí. Deixa eu resumir com clareza, porque é isso que você precisa levar desse vídeo. A Câmara fez a parte dela e fez de forma esmagadora, 461 votos a 19. Mas uma PEC precisa de 4 votações difíceis para virar Constituição. E o Senado ainda nem começou as dele. Enquanto isso não acontece, nenhuma hora a menos, nenhuma folga extra estão garantidas. E cada semana de silêncio no Senado é uma semana a mais de espera para quem já esperou tempo demais para isso. A minha posição como analista é direta. Esse processo já teve tempo suficiente de debate. O que falta agora não é mais discussão, é uma decisão do Senado. O Senado tem instrumentos regimentais para acelerar isso sem atropelar ninguém. E cobrar celeridade não é atropelar o processo legislativo. É exigir que ele funcione dentro do prazo que a própria Constituição já prevê para isso. Se esse vídeo te ajudou a entender o que realmente está em jogo, se inscreva aqui no canal, ativa o sininho e comenta. Você acha que o Senado vai votar isso antes das eleições ou vai empurrar lá para 2027, que daí não tem pressão de eleição? Eu quero ler sua resposta. Seu direito aqui é a nossa missão. Um grande abraço e até o próximo vídeo.